Você está assistindo o Ministério da Assembleia de Deus Central em Gramacho, uma igreja viva 24 horas. Porque a vitória dele é nossa vitória. Esse ministério tem como pastor primaz o reverendo José Santana, um profeta para a nossa geração. Ele não virá mais para morrer, seu sacrifício foi um só, ele virá para reinar. Aleluia! Temos um compromisso com a pregação do Evangelho, a mensagem da cruz, pois acreditamos que somos os 7.000 que não se curvaram e vêm pregando a centralidade da pregação na pessoa de Jesus Cristo, morto e ressuscitado. Olá, está no ar o programa Mundo Real. Esse é o programa da Assembleia de Deus Central em Gramacho, uma igreja viva 24 horas, uma igreja que ama você. Eu quero louvar a Deus pela vida do nosso reverendo e agradecer a Deus pela vida de cada ovelha desse ministério que está comprometida na divulgação da mensagem cristocêntrica. Eu quero dar os parabéns aos evangelistas digitais e a todos vocês que acompanham o programa de segunda a sexta, sempre às 15 horas aqui no nosso canal AD Gramacho TV. Se você ainda não se inscreveu, não perca tempo. Se inscreva no nosso canal, ative a notificação e fique por dentro de tudo aquilo que Deus tem feito nesse ministério. No programa Mundo Real, nós temos exibido aqui mensagens pregadas no Templo Central da Assembleia de Deus. A nossa igreja fica na Avenida Daci Vargas, 701, no bairro de Gramacho, no município de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Foi nesse lugar que Jesus mudou a minha vida e Ele quer mudar a sua também. Você fica agora com um trecho da mensagem pregada pelo nosso pastor, lembrando que nós temos esse compromisso aqui de segunda a sexta de levar o Evangelho, para todas as pessoas, e eu tenho certeza que você tem sido muito abençoado. As nossas reuniões no Templo Central estão acontecendo de maneira presencial e online. Você pode colocar na sua agenda e vir correndo participar de um dos cultos presencial e nós estaremos com muita alegria recebendo você e toda a sua família. Todos os dias a igreja está aberta às 19h30 e no domingo nós temos duas reuniões, que é a reunião da ressurreição às 9h30 da manhã e à noite a reunião de milagres. Você fica agora com um trecho da mensagem pregada pelo nosso reverendo e nós já voltamos porque nós temos que fazer a oração da hora nona por você e sua família. Meus amados, nós vamos abrir o livro de Deus para uma parte, eu espero, pode ser introdutória, ou sei lá, né? Quem comanda é o Espírito Santo de Deus. Mas nesses dias, já há dias, que a gente vem tentando trazer uma mensagem preventiva, de alerta, contra a avareza. Avareza. Então, eu falei, pastora Cristina, ora para que todo o nosso povo seja um povo que, quando pega a Bíblia, diz, eu estou com a palavra de Deus. Correto? Então, não é uma palavra humana que um bispo inventou, que um teólogo inventou, é a palavra de Deus. Eu temo e tremo diante da palavra de Deus. Eu temo e tremo diante da palavra de Deus. Então, nós precisamos ouvir o Senhor. Precisamos ouvir Deus nos falando e sobre isto, né? Peço que você tenha a sua Bíblia, porque há momentos que a melhor maneira é que abramos as Escrituras com alegria, esse livro que atravessou os séculos, esse livro que foi soprado por Deus, esse livro que eu me interesso muito pela autoridade das Escrituras. Aliás, dentro da visão que Deus me orientou de montar o discipulado, uma das matérias mais importantes chama-se autoridade das Escrituras. Porque não adianta
nós dizemos, olha, a Bíblia diz que você tem que fazer isso. Mas a pessoa não crê que se trata da palavra de Deus. Não é? Então, primeira matéria nossa deve ser, depois da fase A que nós temos, né, para entrar na fase B, deve ser a autoridade das Escrituras. E outra coisa, nós devemos até voltar devagar, lentamente, à fase B. A princípio, vamos voltar com classe única, tá? Por algumas percepções, vamos voltar com a classe única. Tá? Quem estiver fazendo fase B, né? Tem todo um currículo, né? Mas só para os irmãos entenderem, né? Os pastores sabem que eu normalmente oriento e eu digo, olha, essa matéria, essa doutrina, essa matéria, né? Tem que entrar, porque o que faz com que você ande corretamente é se você tem uma autoridade sobre você. E a autoridade sobre mim, sobre você, sobre nós, é a palavra de Deus. Todos nós estamos debaixo desta autoridade suprema, que é a palavra de Deus. Entre nós vemos os bem-sucedidos e vemos os mal-sucedidos. Pode ver que o mal-sucedido, em algum grau, ele não anda correto em relação a algum princípio, alguma orientação, alguma determinação, e depois gerou a consequência, porque a pessoa fez uma escolha deliberada, depois de conhecer, de fazer do seu jeito. Nós temos aqui um maravilhoso CPM, vamos entregar o certificado, acabou de fazer mais um CPM a Sandra e o Carlinhos, não é isso? Cadê a Sandra? Estão ali. Entendeu? Aí, ali você aprende o que... É assim, meus irmãos, o próprio Agostinho, ele diz o seguinte, o que tuas escrituras dizem, tu o dizes. Então, você tem que ficar com a palavra. Quer ter crédito com Deus? Quer ter crédito com Deus? Quer dizer, a salvação através de Jesus tal, mas outras bênçãos são condicionais. Vamos entender. Bênçãos condicionais. Né? Em todos os aspectos. Se pede, recebe. Se não pede, não recebe. Então, a gente precisa, eu luto desde que eu cheguei no Gramacho, para levar a igreja a ter essa mente bíblica. E todos vocês que são conscientes sabem, tem gente que se arrebenta na caminhada, tem gente que tem êxito, né? Tem gente que se conserta, se arrebentou porque cai em si. Quando eu digo se arrebentar, é em qualquer área da vida humana. Tá? Não estou falando de um pecado em particular aqui. Em qualquer área, porque você é todo o conselho de Deus. Davi dizia assim, que sofria quando as pessoas desprezavam a palavra. Eu também sou assim. O certo é aqui, mas a pessoa... Você ensina que domingo é o dia do Senhor, mas a pessoa quer quebrar o dia do Senhor, o que eu posso fazer? Não é? O que eu posso fazer? É ela e Deus, mas eu vou ensinar sempre que é o dia do Senhor, o dia da ressurreição. Não é? A gente ensina que a pessoa deve ser batizada com o Espírito Santo, mas a pessoa não quer ser batizada, eu vou fazer o quê? É ela e Deus, é grave. Gravíssimo. Vocês entenderam ou não? Deve se arrepender, porque é isso. Amém? Eu não sou, nós não somos, a igreja de Atos não se adaptava à conveniência humana. Quem vinha deveria tomar a sua cruz e seguir o Senhor para experimentar esse gozo, essa satisfação. E a segurança que nos, falando já a palavra, a segurança que nos advém da palavra. Se Deus diz algo, eu devo me submeter a isso. Amém? Amém? Não brinca com Deus, não entra essa coisa, não. Agora, é claro que uma das tragédias de hoje é a falta de leitura bíblica, lendo diariamente o livro de Deus. Então, você precisa levar muito a sério essa questão da palavra, estar na igreja, aprender, certo? Mas ter diariamente seu devocional. Parar e ler a sua Bíblia. Ser um leitor, quando a Bíblia fala, Deus está falando. Amém, gente? Amém, amém? Então, nós queremos dar graças a Deus pela vida de vocês, pelas terças-feiras também, aquele culto muito importante, pelo seminário de Atos, todos que estão fazendo. Espero que aumente mais, mas damos graças a Deus por quem está fazendo, para a honra e glória do Senhor. Mas esse toque da graça de Deus aqui,
pegue a palavra como palavra de Deus e coloque em prática. Coloque ela acima da sua mãe, acima do seu pai, acima de qualquer pessoa, acima de qualquer amigo, acima de qualquer irmão da igreja, acima de qualquer coisa, porque é pela palavra que vamos viver. Se, meu Deus, olha só o que é que nós estamos fazendo. Se Deus, se o Filho Eterno, que tomou a natureza humana, procurou se submeter à palavra, gente, quem somos nós? Então ele tem razão? Foi ele um mentiroso? Foi ele um impostor? Então ele é verdadeiro. Ele falou que todos os dramas é porque as pessoas não conhecem as Escrituras e o poder de Deus. Ele falou isso aos saduceus, não é? Com o diabo ele confrontou com a palavra, a luta contra o diabo, pesada. E depois o Tiago registrou lá, não foi? Submetei-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. A palavra de Deus. Não duvide da palavra de Deus. Veja como a palavra de Deus. O homem de Deus subiu aqui, ou a mulher de Deus subiu aqui, ou o missionário, né, parcial ou integral, ou em qualquer parte, ele abriu a palavra, é a palavra de Deus. É ela que nos protege. É ela que nos protege. Então vamos abrir aqui e vamos ler, tá? E vamos ler o que alguns versículos, né, se não der tempo de ler todos, concernente à avareza, como ela é condenada, e vocês vão ver que ela é apontada como pecado de idolatria. Aí, claro, né, se tem um povo que domina a palavra, lê a palavra, falou na idolatria, ela faz assim, ó. Como Deus foi ferido por isso na história do povo de Deus. Como Deus trouxe consequências e castigos. Porque idolatria é colocar alguma coisa no lugar que pertence a Deus. E a avareza é tido como pecado de idolatria. Mas vocês já sabem disso, vocês certamente já leram, né? Não é isso? Então vamos ver como se fosse tudo novo. Em nome do Senhor Jesus, vamos abrir então a preciosa... Quer dizer, ele é tão largo que eu preciso que o Espírito Santo me oriente onde eu devo ler. Porque se eu vou em Colossenses, fala. Se eu vou em Efésios, fala. Se eu vou em Hebreus, fala. Se eu vou em Coríntios, fala. Se eu vou nos Evangelhos, fala. É um negócio sério. É que tem gente que não quer ver. Tem gente que quer ver só o que lhe é conveniente. Está assim na vida, está assim no mundo, está assim na política, está assim em todas as partes. As pessoas não querem ver o óbvio. E justamente isso que a pessoa não quer enxergar, é isso que é vital. Não podemos ignorar. Onde podemos ler? Qual parte que podemos ler? Vamos fazer o seguinte, nós vamos ler em Coríntios de cara. Obrigado, Espírito Santo, ele soprou. Coríntios, então vamos embora. Então vamos para Coríntios. Então, nós vamos de cara para Coríntios. Caramba, já estou sentindo... Ele está aqui. Vamos para Coríntios. O capítulo é o capítulo 5. Capítulo 5 de 1 aos Coríntios. Nós vamos ler alguns versículos. Isso para ponto de partida, tá, queridos? Como ponto de partida. Poderia ler em outras partes. O tema é muito tratado. Obrigado, Senhor, pela graça e misericórdia de me constituir pregador da palavra. Obrigado pelos outros pregadores que nós temos aqui, que o Senhor tem levantado no nosso abençoado ministério. Obrigado pelas ovelhas que gostam de comer a palavra. Eu imagino que faz um esforço para poder estar ali no livro de Atos, né, estar ali na terça-feira, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Perceber o mundo à nossa volta pela palavra, sermos guiados pela luz, lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho, né? Glórias a Deus. Não vamos atrás da multidão que quer crucificar Jesus. Não vamos escolher Barrabás, né? Já escolhemos Jesus. Somos como aquelas mulheres que estavam aos pés da cruz. Então, nós devemos, ler. Vamos lá. Onde eu leio, Senhor? Vocês podem sentar?
que aí eu gosto muito de texto e contexto. Texto e contexto. Amém? Às vezes a gente lê um versículo saltado, assim pode não dar todo o sentido do contexto, né? Então, onde aparece o que vamos ler? Primeiro lugar é na igreja. Essa carta é escrita à igreja de Corinto. Amém? A igreja de Corinto. Carta esta que foi escrita, inspirada pelo Espírito Santo, veio pela pena do apóstolo São Paulo, para corrigir alguns comportamentos, mas não somente correção, mas edificação, porque, lembra bem, se eu quero saber sobre o amor, a maior definição de amor está nesta carta. Se eu quero saber a amplitude da doutrina da ressurreição, eu encontro nesta beleza dessa carta. Amém? Não encontramos na Bíblia reencarnação nem outra coisa, encontramos ressurreição. Então não dá para ter dúvida. E só estamos aqui porque o nosso Salvador morreu pelos nossos pecados e ressuscitou. Mas também nessa carta nós temos orientação sobre dons espirituais. Os capítulos 12, né? O capítulo 13 e o capítulo 14, é muito sério isso. No capítulo 13 fala do amor como a maior expressão, aliás, para mostrar que tudo que fizer deve ser feito, deve ser controlado pelo amor. Deve ter um motivo, deve ser o amor. Essa carta tem muitas lições sobre casamento, né? Fica muito claro nessa carta que o casamento, quando alguém quer casar, case-se, desde que seja no Senhor. Então, até nisso o apóstolo São Paulo trata disso, né? Essa carta, no início dela, fala sobre a essência da nossa mensagem, que é a mensagem da cruz, Cristo crucificado, e isso ele estava falando isso na Grécia, né? Terra dos filósofos. Não mudava a mensagem porque era uma escola filosófica, né? Ou mente filosófica, o que fosse, entendendo? É Cristo crucificado. Sem esse Cristo crucificado, seja judeu ou grego, não importa quem, é uma carta riquíssima, riquíssima. Eu espero que o Espírito Santo, uma hora, nos inspire a trazê-la, né? Quem sabe, uma sucessão aí de atos depois, né? Como temos a Epístola aos Romanos, a doutrina da salvação, porque não resta dúvida, aquilo que o Senhor tem nos revelado desde 2011, 2012, que os crentes que sobrevivem são os crentes bem doutrinados, eles sabem em que acreditam, entende? Então, o nosso ministério, quantas vezes eu fui ali com a minha perna ainda me recuperando, com os intercessores, eu me ajoelhava e pedia oração, os intercessores colocaram a mão na minha cabeça, para que Deus me ajudasse, para que nós tínhamos que pregar sobre verdades doutrinárias, mas as verdades doutrinárias, elas foram colocadas muito assim num patamar de alguma coisa, isso aí tem que ser um seminário teológico, tem que ser e tal. Não, é na igreja. Paulo escreveu a igreja. Então, Senhor, nós queremos ter a Tua graça, a Tua habilidade para pregar para os crentes. Todo crente tem que saber em que acredita, mas ele tem que estar interessado. E nós, pregadores, temos que ter a habilidade para trazermos o tema. É como dizia o nosso saudoso pastor Geraldo, que aquele vozeirão, sinto muita saudade do pastor Geraldo, né? Ele dizia, passar no liquidificador, faz uma papinha. De vez em quando a pastora Cristina quer passar uma sopa para mim no liquidificador. Tem coisa que é melhor passar no liquidificador. Então, nossos pastores, nossos pregadores, a gente fica sempre corrigindo, né, pastora? Embocadura, vocábulo, como fala. Eu sempre digo para o pastor, se coloque no banco sentado. Porque às vezes a pessoa está familiarizada com alguns termos e, pum, solta assim. Não era assim que Jesus fazia, né? Vocês vão falar uma linguagem que todo mundo entende o negócio. Não adianta chegar aqui, porque no grego tal, Aqui eu tenho a Bíblia em português, mano. Por que eu tenho que estar esnobando o grego? Não que não possa dizer este ou aquele vocábulo, quando o contexto for ajudar. Vocês entenderam ou não?
quando o contexto for ajudar, e colocar com clareza. Esses nossos pastores aqui são formados nessa escola, por isso eles têm acesso a esse púlpito, e não é qualquer um que tem acesso ao púlpito do Gramado. Glória a Deus! Mas, meus amados, este capítulo nós vamos ler. Lembra que eu falei para vocês da importância do contexto? Eu poderia chegar aqui e ler um versículo direto, não é? Mas não vai ter a mesma beleza ou percepção mais profunda se você entende o que eu vou apontar depois do versículo, mas no contexto. É um contexto de santidade, é um contexto de santificação, onde o apóstolo São Paulo ele vai fazer algumas colocações para corrigir um pecado moral, né? Um pecado de alguém que chegou à prática de um incesto. Então, essa avareza vai entrar nesse contexto, né? Eu chego aqui, dou um tema, entro na avareza direto e, meu Deus, e aí? É isso, Renato, tem que ir da palavra. Vamos embora. Capítulo 5, vamos fazer a leitura, tá? Então vamos entender que está dentro de um contexto. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. E contudo andais vós ensoberbecidos e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho traje praticou. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunido vós e o meu espírito com o poder de Jesus, nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Está claro, não é? Que uma pessoa que peca, quebra deliberadamente a lei de Deus e não faz o caminho de volta, ela entra para a esfera de Satanás. Hoje a gente vê o pessoal brincando muito de crente, brincando muito de igreja, né? Nós temos de tudo hoje, né? Casos de pessoas que muitas das vezes pecaram. Nós aqui fazemos um trabalho de restauração. E às vezes a pessoa no meio diz, vou para tal lugar. E tal lugar aceita. Está uma balbúrdia a seara evangélica, né? Porque a pessoa quebrou a lei, está sob cuidados clínicos espirituais. Mas a pessoa, por uma conveniência lá, diz que vai para outro lugar, nem para se tratar primeiro, se quiser ir, a gente respeita. Amém? E o outro lugar aceita, quer dizer, desapareceu a decência e o temor de Deus. Foi dito que os últimos 40 anos da Terra, e eu acho que a gente já passou dos 40, ou está quase dos 40, seriam os anos mais difíceis para os ministros da Bíblia. Os da Bíblia. Os que são de outras coisas estão bem aí, né? Vocês entenderam? Porque a decência. Olha a seriedade que era tratado a coisa, não é? E era tratada a coisa. E a nossa igreja não é a igreja que exclui a toque de caixa. A gente dá a oportunidade da pessoa se arrepender e tratamos a pessoa. Meus amados, já há tempos que me inquieta muito o fato de que nós precisamos estabelecer uma vigilância no que diz respeito às orações que fazemos. A gente precisa revisar as nossas orações para não correr o risco delas ficarem orações mecânicas, orações sem alma, orações sem coração, orações só da mente. E devemos estar convencidos que orações desta natureza, elas não têm resultados. A grande obra da salvação nos abriu o caminho e escancarou, o véu se rasgou. E não há mais separação. E não há mais nada que venha impedir de você ter uma conversa com o Criador do universo.
E essa conversa com o Criador do Universo, se estamos no templo, conversamos no templo, mas se não estamos no templo, conversamos a partir de casa. Se estamos na rua, na praça, não importa, indo para uma UTI, muitas das vezes em espírito, ou em qualquer momento, mas eu percebo que se tem algo que nós, pastores, você que é missionário, devemos reavaliar, é como é que nós estamos orando. Por que estamos orando? Quando estamos orando? Porque eu começo a perceber que o Deus que nós servimos, a magnitude, a amplitude, a majestade, a glória, o poder, excede até o nosso entendimento. De maneira que, se temos experimentado respostas, se temos experimentado coisas, mas o que Deus tem me falado em meio a essa pandemia, é que podemos obter muito além daquilo que temos obtido. Podemos alcançar muito além, porque Deus é muito maior do que os nossos pensamentos. Em Mateus 21, 22 está escrito: tudo quanto pedires em oração, crendo, recebereis. E isso tem acontecido nesse ministério. Deus tem respondido várias orações, pessoas têm sido curadas, casamentos restaurados, libertação, bênção na área financeira. E é isso que você vai conferir agora com testemunhos daquilo que Deus tem feito nesse ministério. Olha só. Nosso testemunho hoje é na área financeira, onde Deus tem nos abençoado, tem provido. A gente vê a mão de Deus que a gente continuou trabalhando normal, nossos salários continuaram normais. A gente vê o quanto Deus é maravilhoso, que nós conseguimos, nós oramos por isso, né, por essa bênção, e Deus abriu a porta da compra de um apartamento, onde nós fechamos o contrato, assinamos o contrato, e para glorificar o nome do nosso Senhor Jesus, a gente conseguiu comprar o nosso apartamento. E louvamos a Deus também, porque Deus tem sido fiel conosco. A gente é fiel com Ele, Ele é fiel conosco. A Bíblia diz que Deus honra aqueles que honram Ele. Então a gente tem honrado Ele, tem buscado Ele, tem adorado Ele e Ele tem sido presente, muito presente em nossas vidas. Amém? Teu brilho é tão forte que me faz brilhar também.
de todas as coisas, fonte das águas que nos dá vida. És o amado da minha alma, tu és tudo para mim. Tu és a medida de todas as coisas, fonte das águas que nos dá vida. És o amado da minha alma, tu és tudo para mim. Yeshua, nome sobre todo nome. Adonai, és o meu Senhor. Kadosh, Santo, Santo de Israel. Yeshua, nome sobre todo nome. Adonai, és o meu Senhor. Kadosh, Santo, Santo de Israel. Tu és a medida de todas as coisas, fonte das águas que nos dá vida. És o amado da minha alma, tu és tudo para mim. Tu és a medida de todas as coisas, fonte das águas que nos dá vida. És o amado da minha alma, tu és tudo para mim. Jesus, Olá, você que acompanha as mensagens pregadas pelo nosso reverendo José Santana no YouTube, a Degramacho TV, temos novidade. O programa Mundo Real, que vai ao ar de segunda a sexta, às 15 horas, está com uma nova identidade. O compromisso com a pregação do Evangelho é o mesmo, porém com novos conteúdos. Pregações, entrevistas exclusivas, devocionais, testemunhos, congressos e muito mais. Baixe agora o aplicativo da Degramacho, siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram e se inscreva no canal do YouTube, a Degramacho TV, e fique por dentro de tudo que Deus tem feito neste ministério. Que Deus te abençoe. Shalom. Quero que você agora se prepare para o momento da oração. Nós vamos pedir a Deus para que responda às suas orações. Em Mateus 7, Jesus disse: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate, abrir-se-lhe-á. Deus quer abençoar a sua vida. Deus tem promessas para a sua vida. Você tem que crer. E a oração é o gatilho para que Deus então responda aquilo que você necessita e precisa que Ele faça na sua vida. Vamos falar com Deus? Querido Deus e Pai, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós oramos agora por todas as pessoas que participam conosco, meu Deus, desse momento de oração. O Senhor sabe das lutas, das dores, decepções, traumas, angústias, medos, problemas, lutas que cada um tem enfrentado na sua vida. Meu Deus, que o Senhor venha com provisão, com resposta, realizando milagres, porque o Senhor é especialista em causas impossíveis. Meu Deus, acaba com o sofrimento dessas pessoas, cura os que estão doentes, as pessoas que estão desenganadas pelos médicos, pessoas que estão com Covid-19, lutando contra qualquer tipo de doença, de enfermidade, que elas sejam curadas agora, meu Deus, aonde elas estiverem, seja no hospital, de quarentena em casa, esteja, meu Pai, sofrendo, muda a história da vida dessas pessoas. O Senhor Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, ó Deus, faz um milagre
milagre na vida de cada uma dessas pessoas. Abre portas que estão fechadas, pessoas que pensam em tirar a sua vida, pessoas que querem, meu Pai, se lançar nesse mundo, meu Deus, e nós sabemos que como as pessoas têm sofrido, ó Deus, nesse mundo perverso, nesses últimos dias, ó Deus, que nós estamos vivendo. Então, ó Deus, traz o conforto, o alívio, a paz para cada uma dessas pessoas. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Você, então, é o nosso convidado para participar de uma de nossas reuniões na Assembleia de Deus de Gramacho, na Avenida Daci Vargas, 701, em Duque de Caxias. O nosso telefone está aparecendo aqui para você. Se você mora no Rio de Janeiro, no centro do Rio, você pode conhecer a nossa igreja em Copacabana, na Barata Ribeiro, número 99. Pastor Leonardo Miranda e uma equipe de obreiros estão aguardando por você. Quem mora na Serra ou na região litorânea do Rio de Janeiro, região dos Lagos, procura uma de nossas igrejas mais próximo da sua casa e venha conhecer Jesus Cristo, Ele que pode mudar e quer mudar a sua vida, tá certo? Eu quero me despedir, agradecendo a todos vocês que têm se empenhado em compartilhar os links, né? E nos ajudado a divulgar a mensagem do Evangelho. Lembrando que se você ainda não se inscreveu no canal da AD Gramacho TV, se inscreva, ative as notificações e acompanhe tudo que Deus tem feito na nossa igreja. Um forte abraço, que Deus te abençoe e não esqueça, de segunda a sexta, às 15 horas, estamos juntos aqui na internet, tá bom? Um abraço, que Deus te abençoe, shalom.